O vídeo de hoje tem um assunto muito chato, que é o assédio moral contra quem sofre de doença ocupacional ou sofreu de um acidente de trabalho e ficou com sequela. É um trabalhador que já está lesionado no trabalho e mesmo assim sofre assédio e perseguição na empresa. Não perde esse vídeo que vai ficar legal. Primeiramente, agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Já curtam o vídeo aqui para mim, por favor. Isso aumenta a distribuição do vídeo para outras pessoas. Uma das situações mais desagradáveis que eu vejo aqui praticamente todos os dias aqui no escritório, quando não vejo no escritório, eu recebo por WhatsApp dos meus clientes e de outras pessoas também que me contatam, que é a seguinte: imagina só o seguinte quadro: você sofre de uma doença ocupacional, você sofreu um acidente de trabalho, você tem uma sequela permanente por conta daquilo lá. Então você não pode movimentar a coluna como você movimentava antes, não pode pegar peso igual antes. Muitas vezes você sofreu uma mutilação por conta de um acidente também. Tem sido, infelizmente, cada vez mais comum isso acontecer. E não bastasse a sequela física que você sofre, você ainda sofre perseguição no seu trabalho. Pode parecer uma coisa que é um vitimismo, pode, para você, não tem problema nenhum, você pode pensar o que você quiser. Isso é uma realidade cada vez mais triste e cruel que a gente vê nas empresas. O número de clientes que eu tenho internados em clínicas psiquiátricas é enorme e são vítimas de acidente de trabalho. Você acha que é à toa? Não é à toa. Por que isso acontece? Muitas vezes o empregado acidentado no trabalho, sequelado, passa a ser um problema para a empresa. Muitas vezes não, quase sempre, porque a empresa, o empregado não consegue mais produzir como antes, não por culpa dele, mas porque a empresa não deu condições dele trabalhar corretamente, e aí ele se lesionou, se machucou, perdeu força, ele está incapacitado, ele não trabalha como antes, ele não é um vagabundo, diferente do que muitos pensam. Ele simplesmente não pode mais trabalhar como ele trabalhava antes. E aí para a empresa ele é um trabalhador caro, porque ele não pode ser mandado embora muitas vezes, porque tem uma estabilidade, especialmente aqui na ABC, nas montadoras do ABC. Ele não pode ser demitido até se aposentar e a empresa não pode mandar ele embora. E aí, com isso, ele vira um problema. A empresa muitas vezes tem dificuldade de achar um lugar para esse camarada trabalhar. Se acha, ele passa a ser vítima de uma perseguição incessável, dia e noite. Isso daí pode parecer bobeira? Não é. Isso mexe com o psicológico da pessoa, dá problema psiquiátrico, ele carrega um problema para a própria família muitas vezes. Isso daí se transfere, eu já vi casos aqui várias vezes de funcionários que são ameaçados de demissão, mesmo não podendo e mesmo sabendo que se forem demitidos não vão arranjar outro emprego, a família acaba se envolvendo. Já vi esposas com problema psiquiátrico por conta disso, porque sabe do risco do marido ser demitido. Muitas vezes o marido é arrimo de família, é a única renda da família. Então, essa é uma situação muito grave. Infelizmente, eu vejo aqui com muita frequência casos, por exemplo, de empresas que mantêm funcionários sem função. Simplesmente o camarada tem que acordar às 4h30 da manhã, tomar o seu banho, se trocar, pegar um ônibus fretado até a empresa, chega lá, sabe o que faz? Fica sentado na área de lazer, fica sentado na área do café. Passam os colegas, todo mundo provocando. E aí, tá cansado? Tá trabalhando muito? E aí, não vai descansar? Fora os apelidos. Aqui no ABC tem vários, eu não vou nem mencionar, não é necessário. Mas o empregado ele carrega aquela peste e vai carregar aquele X preto nas costas até o dia que ele sai da empresa. E aí o que é possível fazer nessa situação? Pode parecer uma situação sem solução, mas existe solução. Primeira coisa que é possível fazer, e o óbvio, é entrar com um processo pedindo uma indenização por dano moral. Isso daí, você tem que dar o nome de quem está fazendo isso com você. Você vai dizer quem é o chefe que está fazendo isso com você. E você vai contar toda a sua história. Vai contar tudo o que está acontecendo com você. Olha, eu fiquei 3 anos sem função. A empresa fazia isso. A empresa colocava tal apelido. Aí, quando eu digo a empresa, eu estou dizendo os chefes, os colegas. É isso. Não existe o senhor Volkswagen, né? Então, a empresa é isso. São os colegas. É o conjunto de pessoas com o qual você convive. Então você vai contar sua história para o seu advogado e o advogado vai fazer isso. Se você conseguir comprovar tudo que você está alegando, e é importante você ter testemunhas, você ter gravação, o que você quiser, qualquer tipo de prova. Muitas vezes isso acontece por mensagem de WhatsApp. Você pode fazer isso e entrar com esse processo pedindo uma indenização pela perseguição. Ah, mas, por exemplo, o exemplo que eu dei da Volkswagen, a empresa é muito grande, o meu chefe não vai pagar. Você sabe muito bem que a empresa... Se a empresa for condenada, sabe o que ela pode fazer? Ela pode cobrar do chefe aquele valor.
Então vamos imaginar que a empresa foi condenada a pagar uma indenização para você de 20 mil reais. Se a empresa for condenada de fato por culpa de um empregado dela, ela pode processar esse empregado, esse chefe, esse líder, esse supervisor e cobrar dele essa indenização. Então você pode ter certeza que esse recado vai chegar em quem precisa. Essa informação de que você está sendo perseguido vai chegar até quem está te perseguindo. Então não deixe à toa, não deixe barato. Faça o máximo para ter todas as provas a seu favor. Isso vai ser importante, para não dizer fundamental. Mas não é só isso que é possível fazer. Existe uma outra ação que pouquíssimas pessoas conhecem, e vou te dizer que até pouquíssimos advogados conhecem, que é uma ação que chama ação inibitória. O que isso quer dizer? Uma ação para inibir determinada conduta da empresa. E nesse caso, qual é a conduta que você quer inibir? A perseguição. Então você entra com pedido de indenização por conta de tudo que você já passou, mas também você entra com esse pedido inibitório para que a empresa se obrigue a tomar medidas necessárias para evitar que você sofra essa perseguição. Ah, mas isso está muito no ar, isso não vai ser cumprido? Você que pensa. Esse tipo de pedido tem muita repercussão dentro da empresa. Então, muitas vezes pode parecer um pedido bobo, não vai ser cumprido na prática, vai continuar? Será? Eu acho que não. Então, acho que vale a pena também fazer esse pedido. Se você ainda estiver trabalhando, estiver sofrendo desse mal, se você está sofrendo perseguição, você pede a indenização por dano moral, eventualmente pode ser assédio também, vai depender do caso, mas também faça esse pedido inibitório para que a empresa se obrigue a deixar de te perseguir, para que ela te transfira de setor, para que ela te mude de chefe, para que ela tome alguma coisa para que esse problema pare de uma vez. Isso é uma coisa que eu deveria ter te falado lá atrás, mas como eu esqueci, vou falar agora. Você sabe por que a empresa faz esse tipo de perseguição contra o empregado doente? Aquilo que eu falei, muitas vezes ela não pode te mandar embora. E aí ela vai te perseguir, vai fazer o máximo para quê? Para que você espontaneamente saia da empresa. Para que você peça demissão, para que você chegue num ponto de exaustão mental tamanha que você acha que vale a pena abrir um outro trabalho. Ou então ela vai abrir um pacote, um PDV, e vai te induzir a aceitar. Você já percebeu que muitos pacotes por aí, muitos PDVs têm um valor diferente para acidentado no trabalho, para doente ocupacional? Isso não é à toa. A empresa sabe que ela não pode te demitir. A empresa sabe que vai ter que te segurar lá, muitas vezes por 10, 15, 20, 30 anos, até você se aposentar, dependendo da tua idade, do tempo de contribuição que você tiver. Então, exatamente por esse motivo que eles querem te causar um cansaço mental tão grande que chegue num ponto que você abra mão do seu trabalho. Você abra mão daquela renda, que você abra mão da estabilidade que você tem. Então, não tenha dúvida nenhuma. O desgaste emocional não é à toa, ele é calculado. E se não for calculado pelo chefe, você pode ter certeza que a empresa muitas vezes incentiva esse tipo de conduta. Então, eu vejo muitos trabalhadores aqui, muitos clientes meus que dizem: ah, mas a empresa é boa, mas o chefe não é. O chefe é a empresa. O chefe não está lá à toa. É igual o jabuti, ele não subiu na árvore sozinho, alguém colocou ele lá. Então a empresa colocou ele lá. Eu conheço aqui na região do ABC diretores de RH que são mestres da perseguição. Eles instituem o medo e o terror exatamente para isso. Eles são conhecidos, eu não vou citar nomes aqui, obviamente, mas se você trabalha em alguma empresa aqui do ABC, provavelmente você sabe até de quem eu estou falando. A pessoa é conhecida por isso. Ela é transferida de uma empresa para outra porque aquela empresa que o contrata quer que ele implante aquele terror na empresa. Exatamente para isso. Para colocar um desgaste psicológico tão grande em vocês, para que vocês tenham vontade de sair da empresa a qualquer momento e se livrar. Aconteceu recentemente aqui na região do ABC, uma empresa mandou uma leva grande de empregados estáveis que não podiam ser mandados embora por conta de doença ocupacional. E no mesmo dia, eu ainda até comentei com um cliente meu, você pode ter certeza que eles vão abrir um pacote em poucos dias. 2 dias depois eles vão abrir um pacote. Por quê? Porque a pessoa fica com medo de ser mandada embora. Começa aquela perseguição, que pode não ser uma perseguição pessoal, o seu chefe te perseguindo, mas é uma perseguição institucional. Ou seja, a empresa está te colocando aquele medo e não é à toa. Nada que a empresa faz, especialmente quando é empresa de médio ou grande porte, é à toa. Tudo é calculado. Então não tenha dúvida disso, fique bem ciente. Se a empresa está colocando um pavor em vocês, eles querem alguma coisa com isso. Observe sempre o comportamento da empresa. O que eles fazem de um lado e o que eles vão fazer logo depois. Aqui na região do ABC, tem uma empresa que mandou 100 e poucos funcionários embora estáveis. Abriu um pacote logo depois.
Muitos desses trabalhadores retornaram. Eu tive vários clientes que foram demitidos e retornaram. Por quê? Exatamente por isso. Implantou o terror, transferiram o medo para toda a coletividade e com isso conseguiram se livrar de alguns funcionários que pediram para sair, para que aderiram a um pacote. O objetivo da empresa é se livrar de vocês. O objetivo da empresa é diminuir custo. O objetivo da empresa é parar de parar de pagar o seu salário sem que você consiga produzir como você produzia antes. Uma máquina. Hoje você não é mais uma máquina, você é uma máquina quebrada. E a empresa não tem nenhuma sensibilidade com isso. A empresa não tem um olhar para a pessoa. Você, para a empresa, tanto faz. Então não deixe de se defender. O meu recado é esse. Grave tudo que você puder. Você pode gravar o que é conversado dentro da empresa. Deixa o celular discretamente no seu bolso. Vai no ambulatório médico? Grava. Vai conversar na sala do chefe? Grava. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu não autorizo o que está gravando. Não tem problema, deixa gravar mesmo assim. Eu não tenho que autorizar. Deixa gravando, isso é uma prova lícita, isso é uma prova que vale. O que não vale é você deixar o celular gravando na sala do chefe, por exemplo, porque ele está conversando com outras pessoas. Isso não. Mas você gravar uma conversa com o seu chefe, por exemplo, você pode. Você tirar um print, por exemplo, de uma mensagem mal educada que ele manda para você por WhatsApp, você pode. E lembre-se, isso vai chegar no seu chefe. Se uma pessoa reclamar, vai ter uma repercussão. Se 2, 3, 10 pessoas reclamarem, isso tem um tamanho muito maior. E como eu falei, a empresa pode, e já vi isso com frequência, as pessoas duvidam, mas acontece. A empresa entra com ação contra o chefe que causou aquela condenação. Isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Se você já passou por isso, eu vou te pedir um favor. Escreve aqui nos comentários e conta sua história para mim. Vocês vão ver, se você está assistindo esse vídeo e tem um pouco de dúvida do que eu estou te falando, olha aqui os comentários que você vai ver muita história disso. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam e muito triste também, porque muitas vezes o funcionário já está sensibilizado por conta da lesão, por conta da sequela. Imagina alguém que sofre uma amputação de braço, por exemplo. Então isso é muito mais grave do que imagina e a pessoa não tem meios de se defender. O importante é ter um advogado do seu lado que vai conseguir te ajudar e vai conseguir abrir a porta de saída dessa situação de terror que você está vivendo. Se você quiser sugerir algum tema de vídeo para mim, manda aqui nos comentários, manda no WhatsApp. Meu link do WhatsApp está sempre na descrição. Clicou lá, já abre o campo de mensagem direto para o meu celular. Já manda mensagem para mim, não tenha nenhum tipo de pudor, eu recebo com muito carinho, dou muita atenção dentro do que eu posso. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, é verdade, mas eu respondo todo mundo com o maior prazer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha aqui para dar o like. E se não gostou também, pode comentar, me xingar, não tem problema nenhum, tá bom? Obrigado, valeu, até a próxima.